Olá, o meu nome é Teresa Horta Colasso, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Ninguém Fala Disto Naturalmente, um podcast Arco Pharma. Ninguém fala disto. 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 Fala disto. Ninguém Fala Disto Naturalmente. No episódio de hoje vamos falar aqui de dois temas que possam, muito embora parecer assim distantes, mas estão bastante próximos. Vamos falar sobre a indústria da comida de bebé e sobre também o mercado da suplementação. E para isso tenho aqui duas convidadas que nos vão ajudar a ter aqui esta conversa. A Carolina Almeida, que tem a página da comida de bebé, que acho que toda a gente conhece o teu trabalho. Obrigada. E obrigada por estares aqui, Obrigada pelo para termos convite. esta conversa, e também passarmos informação lá para casa, que acho que é muito importante quando falamos destes temas. E também Andreia Fernandes, que é farmacêutica, pós-graduada em suplementação, que me vai ajudar também a falar aqui sobre este tema da suplementação e a passar uma mensagem informada lá para casa. Portanto, temos aqui uma esfera e todo um mundo, e também há muita coisa que se fala, que às vezes umas verdade, outras não, e vamos desmistificar aqui alguns assuntos à volta da suplementação. Por isso, obrigada por estarem Obrigada. aqui para falarmos sobre isto. Obrigada. Carolina, começo por ti. E começamos já com um assunto muito polémico, que é, eu acompanho muito de perto o teu trabalho e estou aqui muito alinhada também com a tua visão, que é o tema dos saquinhos de fruta, das chaquetas de fruta para Sim. bebés, que é um mercado que está a crescer exponencialmente, porque eu lembro-me, os meus filhos há 10 anos atrás, a prateleira dos saquinhos de fruta era um espaço pequenino, e hoje em dia temos quase um corredor inteiro de um lado só com Sim. produtos deste género. O que é que eu queria falar aqui? Queria tentar explicar às pessoas e tentarmos perceber porque é que isto não é assim tão inócuo, tão inocente como aparentemente as marcas nos fazem querer pensar. Sim. Então, sobre o mercado em si, hoje em dia as chaquetas de fruta têm a maior penetração no mercado, ou seja, a maior percentagem de produtos direcionados a bebés já são saquetas de fruta e já ultrapassaram as papas de cereais. Portanto, é para ver como é que este mercado Ultrapassaram os cresceu. papas. Sim. Ok. Ah, e o problema mais grave é que, enquanto as papas de cereais poderiam ter uma justificação para existir, que era, são fortificadas e os bebés precisam de muitos de refeições densas em nutrientes, as chaquetas não têm justificação. Ok. Então o que a indústria fez foi criar uma solução para um problema que nunca existiu. Porque a fruta sempre foi prática, Sim. não é? Descascar, não existe nada mais fácil do que descascar uma banana, lavar uma maçã e oferecer. Com casca. Com casca, exato. Mas de repente criou-se esta ideia de que estas chaquetas trazem uma praticidade sem precedente. Uma autonomia, porque, ou seja, de Exato. repente tu Ah, entregas. E associa-se muito também à libertação um pouco do papel da mãe de ter que preparar tudo e não sair da cozinha, e então é mais um produto prático. Mas de facto ela veio dar praticidade a uma coisa que já era prática. Porque eu percebo que exista a necessidade da praticidade quando temos que preparar uma papa, quando temos que preparar uma sopa, uma refeição, mas em termos de fruta, não. Mas se nós tivermos pais que acham ainda que os alimentos que podem causar engasgamento são perigosos, a fruta inteira é Sim. perigosa, então sim, existe aqui uma oportunidade muito grande, e esta vai ser a primeira geração de bebés que está a ser introduzida aos alimentos com Com este saquetas de tipo de fruta. alimentos. Ok. E o problema mais sério das chaquetas, na minha opinião, o mais perverso, Uhum. é que é vendido como sendo fruta. Pois é, isso. Que- Explica-me lá aqui um bocadinho, porque quem de repente caiu de paraquedas e nos está a ouvir falar sobre este tema, o que as pessoas pensam e idealizam é que ali dentro está o equivalente a eu chegar a casa, a descascar umas maçãs, fazer um puré de maçã e oferecer ao meu bebê. E as pessoas, imagino eu, que o que pensam é que o que encontram dentro daquelas chaquetas de fruta, até porque é um bocadinho essa mensagem que as marcas passam, é que aquilo é um purezinho de fruta que está lá dentro. Portanto, explica-me lá aqui um bocadinho qual é que é a diferença entre fazermos em casa e Exato. consumirmos uma saqueta de Qual fruta. é o problema? O problema das chaquetas é que as chaquetas não são feitas de fruta. Não é a fruta esmagada e colocada numa saqueta. É Ok. uma fruta que é concentrada em puré e, portanto, toda a fibra e toda a água já desapareceu da fruta. Ok. E depois é levada a altas temperaturas, portanto, até os nutrientes desaparecem da saqueta. Portanto, eu tenho uma manga, houve um estudo recente da BBC que analisou em laboratório as saquetas, e até uma saqueta que era só de manga não tinha quantidade nenhuma de vitamina C, e a manga é uma fruta muito rica em vitamina C. Portanto,
eles passam a ideia de que é equivalente eu dar uma banana ou uma maçã ao meu bebê ou dar uma saqueta, quando é muito diferente disso. Ok. Porque primeiro aquela fruta está concentrada, portanto são uma quantidade muito maior de De fruta. açúcar. E de açúcar E de também? açúcar. Quando eu tiro a água e tiro tudo, só fica açúcar, o que a OMS chama de açúcar livre. Portanto, nós na verdade não temos uma saqueta 100% de fruta, temos uma saqueta 100% de fruta concentrada ou 100% de açúcar livre. Ok. Ok? Portanto, isto em termos de, numa altura tão importante no desenvolvimento do paladar, nós estamos a falar de um bebê que está a desenvolver o paladar e está já a desenvolver uma preferência pelo sabor doce. Ok? Portanto, este Ok. bebê que se crescer a comer saquetas em vez de fruta, Dificilmente dificilmente depois vai transita aceitar para uma fruta. peça de fruta, não é? Exato. Ou seja, no fundo estamos a começar a fazer a introdução alimentar com algo que é altamente palatável, altamente Sim, atrativo, ultraprocessado. ultraprocessado. Portanto, isto entra então dentro dos ultraprocessados. Claro, eu acho que sim. De acordo com a definição, não, porque é preciso ter vários aditivos, Ok. mas eu acho que sim, porque é uma fruta concentrada, portanto perde qualquer valor Vantagem nutricional, nutricional. Ok. e é hiperpalatável Ok. e é fácil de. E o que nós estamos a ver, e é por isso que o mercado cresce tanto, porque para a oferta crescer tanto tem que haver procura. E Claro. o que as pessoas não estão a perceber, eu acho que os nossos órgãos de saúde demoram muito a apanhar isto, é que há bebés e crianças que só comem isto Que é a diariamente e não alimentação comem diária. fruta nenhuma. Ok. E agora, ou seja, isto relativamente às saquetas de fruta, depois temos um mercado muito grande que é o mercado das papas, Uhum. pré-feitas também, não é? Tu tens filhos, eu também tenho. Mais uma vez, o objetivo, não vamos aqui, não queremos diabolizar, mas sim informar as pessoas. Eu, em muitos momentos de praticidade e de querer alguma coisa já mais rápida, ou porque estou fora de casa, ou qualquer coisa, recorria a algumas papas já feitas, sempre com muita atenção aos rótulos. Mas eu também sei que existe uma zona cinzenta muito grande aqui neste tipo de produtos, porque eles têm o mesmo problema que as chaquetas, não é? No fundo, diz-se e vende-se isto como algo limpo, vá lá, Essencial. e essencial, mas não é bem assim, pois não? Não. Ah, o que acontece com as papas, e elas estão muito enraizadas, e essas são as mais difíceis de tirar. E daqui a 10 anos vamos ver as chaquetas também enraizadas e Sim. difíceis de tirar. Com as papas existe a coisa de que, como elas são fortificadas, elas são necessárias. E ainda existem muitos profissionais de saúde que dizem aos pais em consultório que as papas são necessárias e que nem pensar uma papa caseira. Mas se nós olharmos para os ingredientes, a natureza dá-nos todos os nutrientes que nós precisamos. Portanto, se eu souber fazer uma papa caseira, eu consigo dar tantos nutrientes quanto uma papa fortificada. Mas isso passa por educar os pais e dá muito mais trabalho educar a população a comer melhor. O Sim. problema das papas, lá está, é que elas têm o mesmo problema, são sempre a mesma textura, o mesmo Ok. sabor, a mesma consistência, não estimula o bebê a descobrir, não estimula o bebê a explorar, a conhecer novos sabores. E portanto também interfere altamente com o Com a paladar, questão com o do desenvolvimento do palato. paladar. E diz-me uma coisa, relativamente ao facto da grande maioria dos cereais utilizados nestas papas serem cereais hidrolisados, não é? Uhum. Explicando lá para casa, para quem não percebe, agora entro aqui um bocado na minha área também, muito ligada à cozinha, mas basicamente, isto é um exercício muito fácil, que é se as pessoas em casa experimentarem agarrar numa farinha de trigo normal ou até numa farinha de arroz com um bocado de água e tentarmos misturar aquilo num bocado de água, aquilo Cheio de não se grumos, não é? transforma numa Claro. papa, não é? Ao contrário destas papas que nós agarramos em água tépida se for preciso e rapidamente misturamos e aquilo Sim, temos um preparado. Ou seja, o que acontece aqui é que temos um cereal hidrolisado que é processado, é altamente transformado processado. para poder ser transformado posteriormente numa papa com esta Sim, praticidade. É verdade que estes cereais que são hidrolisados, que são transformados, se alteram em termos também da quantidade de açúcar e da forma sim, como este sim, açúcar entra fazem no sangue? disparar. Ok. E isso é outra área da alimentação infantil que também é muito perversa, porque eu tenho papas a dizer no rótulo que não têm açúcar adicionado, mas depois são mais de metade da papa é feita com farinha hidrolisada, portanto vamos olhar para a tabela nutricional Ok. e tem 20, 30 gramas de açúcar. Mas, ou seja, lá está, mais uma vez, é a questão de. É esta questão do consumidor estar muito pouco protegido, Sim, porque o que nós tomamos como açúcar é o o açúcar açúcar, é vá o lá, açúcar de não é? mesa. E não temos este conhecimento. Isto é um bocado de literacia, mas isto, no fundo, estamos a falar de coisas extremamente Mas isto específicas, não é é? muito complexo. Eu acho que eu defendo muito isto. Nós não podemos colocar do lado do consumidor a culpa de não Exatamente. saber fazer escolhas quando ah,
a informação que nos passam é tão dúbia, porque se eu olho para uma papa que o pediatra recomendou e depois olho para o rótulo e diz que realmente é sem açúcar, porquê que eu haveria ter que olhar para a tabela Claro. nutricional para saber que aquilo tem 20 gramas de Claro que açúcar? sim, claro que sim. E um bocadinho nisso que tu me estás a dizer também, isso é muito verdade, que é o consumidor, de certa forma, que está a confiar um bocadinho na informação que as marcas estão a passar e na informação Claro. que os profissionais de saúde estão a passar. Mas o que é que tu achas, ou seja, partindo do princípio que ah, a PAP é recomendada e que a marca não cumpre com o que deveria cumprir, o que é que tu achas que em termos de rotulagem deveria acontecer para nós conseguirmos proteger mais o consumidor? O que é que seria o ideal em termos de mercado de comida de bebê acontecer para protegermos o consumidor, por tirar estes produtos completamente do É mercado? Acho impossível. extremamente difícil, É acho impossível. impossível, não é? Estamos a falar de um mercado muito grande, mas o que é que se poderia fazer para que isto, para protegermos o consumidor? Eu acho que nós tínhamos que, mas isto tem que ser feito a nível europeu, que era transformar os rótulos em algo muito mais simples, ou seja, acabávamos com as alegações da capa, da embalagem, tipo sem açúcar, rico, fonte de ferro, 100% fruta, este tipo de alegações tinha que acabar. E depois nós tínhamos que fazer uma adoção dos selos de alto teor de açúcar, alto teor de sal ou Ok. alto teor de gordura E que pôr existe no Brasil, por exemplo, no Brasil fazem isso? já nas embalagens. Nas embalagens de comida de bebê? De Ou... todas. Se tem mais do que X gramas de açúcar, que é o que a DGS considera mais de 5 gramas por 100 gramas, deveria ter um selo a dizer que aquele produto tem alto teor de açúcar. E íamos ficar surpresos pela quantidade de produtos no corredor da alimentação infantil que com teriam um açúcar que selo. estão absolutamente fora daquilo que é Porque recomendado. eu tenho confiança de que mais de 70% dos produtos teriam um selo de alto teor de açúcar. Isto teria que ser algo regulamentado em termos nacionais, em Portugal, ou a nível europeu, É a porque a nível- Europa está completamente É a fora nível, do que é é a nível europeu. 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 Ok. Isto não se consegue mudar a nível das leis de Portugal, tem que ser a Tem nível que ser a europeu. nível europeu. Ok. Bem, Andreia, vamos falar agora sobre a suplementação. E o objetivo aqui é mesmo conseguirmos capacitar as pessoas de tomar de tomar decisões informadas. Uhum. E se calhar vamos começar por falar um bocadinho deste mercado que estamos a falar aqui também da comida de bebê, que é um mercado de regulamentação de todos estes produtos. E se calhar vamos tentar explicar às pessoas como é que elas podem ter a certeza que estão a fazer uma boa escolha. Porque, vamos explicar um bocadinho antes, se calhar para enquadrarmos, a realidade é que o mundo dos suplementos é gigante Uhum. e não temos só suplementos seguros no mercado, Pois certo? não, não de todo. Então vamos lá só, antes de explicarmos como é que as pessoas podem identificar um suplemento seguro, qual é que é esta zona cinzenta que nós temos aqui relativamente à Ok. suplementação? Então, antes de mais, importa perceber o que é um suplemento alimentar. O suplemento alimentar é um alimento. A definição de suplemento alimentar é género alimentício. Ok. Portanto, Em termos legais, em termos não é? legais, É isto que ele a é entidade considerado. que regula, que neste caso é a DGAV, DGAV. que regula a indústria alimentar, é a mesma que regula os suplementos. E, portanto, logo a partir daí estamos no mesmo campo entre alimento e suplemento. Aqui, em termos de introdução de um determinado suplemento no meu mercado, ou seja, se eu decidir que quero um dia, Andreia, posso ser eu, Andreia, a querer produzir um suplemento, a única coisa que eu tenho que fazer é entregar a esta entidade reguladora, que é a DGAV, o rótulo do meu suplemento. Ok. E este rótulo deve ter uma série de requisitos legais que estão padronizados pela União Europeia e que deve cumprir esses requisitos. A questão é que eu posso entregar ou não. Portanto, ou seja, Ok, não há não há uma uma obrigatória. Ou seja, obrigatoriedade, se eu ok. quiser fazer um suplemento em qualquer sítio porque gosto e porque, não é, eu posso fazê-lo. Não é? Ok. Portanto, não há esta obrigação. Não é como os medicamentos, não é? Que são regulados por uma entidade como o Infarmed. Não tem nada a ver. Não é? Exatamente, ou seja, Portanto, porque existe aqui, para explicar às pessoas, que existe aqui a DGAV que regulamenta não só a suplementação, como a parte da alimentação e até a parte sim, veterinária também, portanto estamos a sim, falar de uma esfera muito muito grande, grande, sim. e depois temos o Infarmed, que é outra coisa à parte, Sim. que regulamenta a parte mesmo da Sim. medicação e também Sim. cosmética. E cosmética. Ok. Por exemplo, no meu caso, enquanto farmacêutica e farmacêutica comunitária, né, nós na farmácia temos aqui uma parte que é de suplementos, que é uma determinada entidade que vai regulamentar aquela área, e depois temos a parte de cosmética e de dispositivos médicos e medicamentos,
ingredientes que são pelo Pelo Infarmed. Infarmed. E, portanto, logo a partir daqui percebe-se que não há uma grande. Isto é uma área que não está de todo muito regulamentada, portanto, existem alguns requisitos, não é? Mas não há nenhuma obrigatoriedade em nada. E, Ok. portanto, de que forma é que as pessoas conseguem ou de que forma é que as pessoas conseguem consumir suplementos de uma forma um pouco mais Segura. segura? Eu acho que é escolher muito bem os sítios onde os vão comprar, porque hoje em dia vende suplementos em todo o lado, portanto, em farmácias, para farmácias, online, ervanárias, portanto, é muito importante saber o sítio onde se vai comprar e depois também. Porque há determinados sítios onde há uma maior fiscalização, que não se pode chamar fiscalização, porque isso não existe, mas onde pelo menos se tenta colocar à venda suplementos com um pouco mais de cuidado, nomeadamente, por exemplo, nas farmácias, para farmácias, existe uma entidade que pelo menos olha para esses E que rótulos tem alguma atenção a e tem isto. atenção a isso e sabe os ingredientes que são permitidos, os que não são permitidos. Os rótulos têm que ter, indubitavelmente, a percentagem, a dose que é recomendada para um determinado micronutriente ou para uma determinada. Então, agora vamos agarrar nisso que estás a dizer, que é tudo extremamente importante. Eu tenho aqui este suplemento da Arcofarma e vamos falar exatamente disso. Porque o que é que eu acho que é importante? É as pessoas estão a ouvir esta conversa e vão perceber, ok, então quer dizer que efetivamente há sítios e marcas seguras Uhum. em quem eu posso confiar. Sim. Ah, eu considero a Arcofarma uma marca segura para suplementação. Sim. E há outras marcas que se calhar não são tão viáveis. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Vamos tentar dar aqui algumas guidelines às pessoas para que elas consigam entender. Quando eu agarro numa embalagem de suplementação, este aqui são de umas gummies de vitamina júnior, mas eu agarro numa embalagem de suplementação, o que é que eu posso procurar nesta embalagem para me dizer, Sim. ok, isto é um suplemento à partida em quem eu posso confiar? Vamos começar, se calhar, por aquele código muito importante Sim. que nós tínhamos falado, Sim. que é um código, vocês agora vão conseguir ver aqui em cima, um código normalmente que está perto do código de barras, que é. O Código Nacional de Produto, que é o CNP. Pronto. Isto o que eu vou dizer não quer dizer que os produtos que não tenham CNP, isto é importante, não cumpram os requisitos legais de segurança. Não quer dizer isso. Apenas digamos que é um aspecto positivo. Portanto, se tiver CNP, significa que aquele produto, ou que aquele suplemento, neste caso, pelo menos garante, não é, que tem todos os ingredientes que são permitidos pela União Europeia, por exemplo, Ok. porque existem alguns ingredientes, nomeadamente substâncias ativas, bioativas, que não são permitidas pela União Europeia, portanto, isso que é muito importante, que é uma parte de segurança, não é, e de risco, e que cumpre, não é, toda a legislação ao nível do rótulo, tem toda a informação ao consumidor que é importante para, de facto, dar aqui a confiança na toma daquele suplemento. Portanto, isto é um aspecto positivo. Ok. Depois, outra informação muito importante tem a ver, por exemplo, com alegações de saúde. O que é uma alegação de saúde? Aliás, eu diria que esta parte das alegações até é a parte que neste momento está até a ser mais regulada na área da suplementação. Sim. Ok. A EFSA, que é a entidade europeia para a segurança alimentar, está afincadamente a trabalhar muito nisto e realmente isto está mais regulado a este nível, que é nenhum suplemento pode dizer que cura, que previne ou que trata uma doença ou um sintoma. Isso é completamente proibido. Ok. E, portanto, um suplemento logo à partida que diz que trata, ou por exemplo no caso das crianças, que vai melhorar ou que vai tratar algum problema cognitivo da criança, não é? Isto é Ok. completamente errado. Portanto, logo esse suplemento é logo um suplemento que eu nunca daria a um filho meu. Ok, como podem perceber, que está a aparecer aqui na tela também, temos toda esta isenção aqui neste rótulo, por exemplo, que está a aparecer de tudo isso que nos estás aqui a dizer. Não pode dizer, por exemplo, que vai tratar uma gripe ou que vai tratar Ok. uma constipação. Essas alegações não podem dizer. E é muito importante. E às vezes não é só por escrito. É até com imagens. Ou seja, a própria imagem do rótulo Pode não dar é? a entender. Pode dar a entender, em que a pessoa interpreta Ok. aquilo como sendo, isto tem aqui uma imagem que vai dizer que vai ser melhor para o desenvolvimento cognitivo do meu filho, por exemplo, ou para um comportamento qualquer do meu filho. Isto está completamente proibido. E, Então tem que ser rótulos com alguma neutralidade, sim, então, não é? ao nível dessa Da parte da informação. Portanto, informação. os suplementos alimentares apenas são feitos para otimizar, para dar apoio, para manutenção de uma determinada função fisiológica que já existe. E, portanto, os suplementos não têm essa ação de tratamento. Quem trata e quem cura são os medicamentos, não é? E, Ok. portanto, isso nunca pode existir. Portanto, isso é muito importante logo. À partida também, logo olhando assim só de caras, não é? Seriam as duas coisas. Sim, Ok. seriam duas coisas importantes. E depois também tem a ver com a descrição, não é, de todos os ingredientes que estão lá dentro. Portanto, tem que dizer
todos, não só de micronutrientes, como vitaminas, minerais, devem estar descritos e devem estar também identificadas as suas formas e fontes destas vitaminas. Por exemplo, a vitamina C tem várias fontes, uma delas é o ácido ascórbico, por exemplo. Ok, agarramos aqui no rótulo Vitamina também e podemos C, ver. entre parênteses, Ok. ácido ascórbico, ou seja, a fonte daquela vitamina C é o ácido ascórbico. Isso também é obrigatório estar mencionado. Também deve estar mencionado, no caso dos micronutrientes, minerais e vitaminas, o valor de referência. Ou seja, para aquele determinada vitamina, há um valor de referência e há uma percentagem, ou seja, isto tem X% de, por exemplo, o valor de referência, por exemplo, para a vitamina C é 880 miligramas, não Isso é é? a tal tabela então. É Aqui já aquela estamos tabela a falar da da tabela. tabela da Ok. declaração no Vai Fundo aparecer Nutricional. também aqui agora uma tabela para as pessoas poderem Sim. perceber também. Ok. E, portanto, isto são valores de referência, são tabulados e estão regulamentados também pela EFSA e, portanto, deve ser cumprido, portanto, também essa percentagem. E tem que estar descrito tudo isso. E tem também que informar logo que é um suplemento Que é alimentar, um não suplemento. é? Isso tem que estar escrito, suplemento alimentar. Portanto, se não tiver escrito a palavra suplemento alimentar, logo aí também é um motivo de desconfiança, digamos assim, Desconfiança. daquele Ok. Portanto, daquele temos já aqui suplemento. muitas linhas orientadoras para que as pessoas consigam comprar informadamente. Sim. Bem, eu diria que a partir de uma marca, eu falo da Arcofarma porque conheço muito de perto a Arcofarma, mas quer dizer, uma marca que à partida, se eu compro um suplemento que me tem todas essas orientações numa embalagem, então a À partida, marca, sim. à partida, gere-se toda ela por Sim, sim. essas linhas de orientação. Portanto, à Também partida é uma existe, marca segura. normalmente também está a morada do produtor ou do operador, não é? Também é muito importante dizer, ou seja, tem que estar lá escrito no rótulo quem é que é responsável, qual é o operador responsável pela comercialização daquele produto. Portanto, isso também tem que estar descrito. Ah, pronto, ou seja, há aqui uma série de indicadores nos rótulos que as pessoas conseguem logo, olhando para o suplemento, perceber se tem alguma confiança dentro da Ou não, não desconfiança, é? mas é o que é, mas que nos dão aqui alguma segurança e alguma credibilidade ao nível da marca. No fundo, e passando aqui para uma outra pergunta também, e é um bocado a leitura que eu faço deste mercado, é que acaba por ser um bocado ingrato, porque há marcas que quereriam certamente que houvesse um controle muito mais apertado, não é? Eventualmente, há uma Arcofarma que tem todas as guidelines, que faz tudo aquilo que é suposto fazer, com muita seriedade. O mais desejável seria entrar para o Infarmed para poder ser visto como um produto extremamente seguro, controlado e não estar num mercado onde de repente temos Que é pouco muitos regulado. produtos Que é pouco regulado, pouco sim. regulados. O que é que achas que se poderia fazer? Ou seja, o que é que que medidas se poderiam adotar para que efetivamente conseguíssemos separar aqui um bocadinho as águas, não é? Eu acho que em primeiro lugar era tentar mudar a definição de suplemento alimentar, não é? Ele deixar de ser visto Um como um alimento, não é? alimento, porque no fundo nós estamos aqui a falar de entidades que regulamentam determinadas áreas, não é? E a partir do momento em que ele fosse revista esta definição, não é? Poderíamos eventualmente ter outro tipo de entidade a regulamentar os suplementos. Mas de facto, hoje em dia é muito difícil, rapidamente nós conseguimos, não é? Agora de um dia para o outro vamos mudar. As coisas não são assim. Mas eu já diria uma coisa muito simples que poderia ajudar também imenso os consumidores, e eu acho que é uma coisa que não parece seja impossível fazer, a própria DGAF também, para dar mais segurança aos consumidores, ter uma base de dados onde estivessem, porque a DGAF tem esses dossiês com eles, não é? Sabem, tem os dossiês das marcas, dos operadores com toda a informação sobre o Como há no suplemento. Infarmed, não é? Exatamente. Como é que se chama no Infarmed? Sim, é o Infomed, que é Exatamente, onde uma nós. área onde nós conseguimos consultar todos os Exatamente. medicamentos que existem no mercado, não é? Português. Exatamente. Porque é que a DGAF também não faz isso, não é? E, portanto, logo aí, a pessoa antes de consumir aquele suplemento, deixa-me lá ver no site da Se DGAF está. se está Ok. este suplemento está aprovado. E é uma coisa que me parece relativamente simples, porque é uma informação que eles já têm. Era só Alguém não é? Compilá-la toda e colocá-la. Pronto, isso já ajudaria imenso os consumidores a terem escolhas mais seguras conscientes, e não mais é? seguras, essencialmente, dos suplementos a consumir. Quer dizer que no fundo, e isto agora é aqui um bocadinho para as duas, porque isto claramente é um problema que acontece nos dois mercados, esta dificuldade de regulamentação e do consumidor ter efetivamente confiança no produto que está a comprar, mas se calhar não nos podemos demitir desta função de estarmos efetivamente atentos na hora de comprar um produto, não é, Carolina? Ou seja, não podemos simplesmente ir a um corredor de comida de bebé e infelizmente confiar só Exato, e comprar o produto. exato. Não, as pessoas, por isso é que é fundamental as pessoas também saberem ler rótulos
identificar ingredientes que sejam duvidosos, porque eu acho que eu ensino várias vezes as pessoas a ignorar completamente a embalagem e ir Uhum. diretamente para a lista de ingredientes e para a tabela nutricional. É a única forma de se conseguir fazer escolhas informadas no mercado de comida de bebê, sem dúvida. Principalmente, e falamos muito, já falámos disso aqui, que é a questão da presença do açúcar muito camuflado, não é? Já Pois, falámos disso nas papinhas, nas papas processadas, já falámos disso na questão também dos saquinhos de fruta. Diria que, claro que não é só isso, mas principalmente porque se nós formos pensar que o açúcar deve ser introduzido na alimentação infantil o o mais mais tarde tarde possível. possível, e que se de repente a primeira papa que eles estão a comer é uma papa que tem imenso açúcar, Exato. diria que isto é um tema. Esses selos, Ah, isso era incrível. Isso tu estás a falar dos selos, seria incrível que o Brasil faz, eu sim, não fazia ideia nenhuma. sim. A app, eu criei uma app e eu já Tu tenho um tens uma scanner, aplicação, sim, que sim. Tu faz tens um isso. scanner na Tenho, aplicação. tenho. Ok, então explica só como é que funciona. Então, o scanner, basicamente, e claro, é uma tarefa muito complexa, muito maior do que eu achava quando eu desenvolvi o scanner, mas basicamente eu consigo apontar para o código de barras da câmara Ok, e aquilo dar-me um selo se aquilo é ou não baby perfeito. Isso approved. é. Mas eu estou a fazer o trabalho das entidades que deviam estar a fazer isto, Sim, sim. porque o que acontece é, é que os consumidores começam a exigir mais, não é? Começam a exigir mais transparência ou começam-se a preocupar-se mais com a questão do açúcar, porque agora também o açúcar está a vir muito Sim, está a ser muito falado. à spotlight, não é? Portanto, o que é que eles fazem? Eles começam a usar alternativas que ninguém acha que é, Pois é. como o sumo concentrado de maçã ou de uva, Sim, que deixa as coisas altamente doces. E pois é. não é que eu uma vez vi um nutricionista americano dizer isto de uma forma muito divertida, porque ele dizia assim: não é que a pessoa coma uma coisa com sumo concentrado de uva e o corpo vai dizer: espera lá, que isto é saudável, porque se tem Claro. 40 gramas de açúcar ou 30 ou 20 gramas de açúcar, é açúcar livre, Sim, ponto sim, sim, final. sim, sim, A sim. fruta concentrada com o objetivo de adoçar é açúcar livre. Isto é uma definição da OMS. Não estamos a E inventar nada, está portanto, e definido. portanto ah, não é fruta. É uma coisa que é adoçada com sumo concentrado ou que leva fruta em pó, não é mais saudável se aquilo tiver 40 gramas de açúcar ou Ok. 30 gramas. Pois o açúcar é um tema e, Andreia, um tema também na suplementação, mas eu Sim. queria tentar perceber, porque lá está, estamos a falar de nichos diferentes e queria tentar perceber se, como trabalhas em farmácia e as pessoas muitas vezes vão e perguntam e dizem o que é que querem, o que é que procuram ou não, se tu sentes que as pessoas têm esta preocupação da presença do açúcar também com a suplementação, ou se isso não é um tema sequer. Na suplementação não vejo tanto este tema, porque as pessoas não associam que um suplemento possa ter açúcar, mas de facto, quando falamos em gomas, em xaropes, não é? Soluções orais, realmente pode haver o açúcar também Presente. presente. Diria que não há muito ainda esta preocupação a nível dos suplementos, mas também se vê que a indústria, não é, que produz suplementos alimentares tenta cada vez mais, ao nível das gomas e dos xaropes, cá está, evitar ao máximo usar o chamado açúcar simples, não é? Sim, E utilizam muitas vezes ou o mel, ou o alternativas, agave, ou sim. outras alternativas que não deixam de ser açúcar, não é? Que não deixam de ser açúcar. E Exatamente, não deixam de portanto, ser açúcar porque o organismo não reconhece, é um bocado o que a Carolina estava a dizer, o organismo não reconhece, exatamente, que não espera que deixa isto de é um ser açúcar açúcar, assim, sim. exato. Mas, pronto, mas uma goma, não é? Muitas vezes, às vezes, é difícil fazer. Em termos galénicos de produção, não é? É Sim, difícil conseguimos fazer produzir uma aquilo coisa sem ter, sem, sim, porque tem a ver também com o saber bem, não é? E ser uma claro. coisa. Sim, é uma experiência também, Sim, não é? De sim. repente não estamos só a fazer uma suplementação, é algo que nós comemos e que também é Exatamente, e ainda agradável. mais para as crianças, não é? Quando se fala nas gomas das crianças, Exatamente, não é? Portanto, exatamente. pronto, há aí a tentativa realmente de não ter tantos químicos, não é? E Ok, tentar optar por um açúcar um mais pouco mais natural. natural, sim. Mas dizer também que é importante dizer lá em casa que também estamos a falar aqui da questão do açúcar na suplementação, mas isto principalmente na Arcofarma, não é? Ocupa uma faixa bastante pequena, pouco Sim, representativa daquilo que é a vasta gama de suplementos, porque se sim. formos, por exemplo, à fitoterapia, que é aquilo que mais. As As cápsulas, cápsulas não têm açúcar, não é? não têm Portanto, açúcar nenhum, não é? realmente cá está, Portanto, só o que são soluções orais, as ampolas, as gomas, não é? Que podem eventualmente ter. Mas também cá está, estamos a falar de quantidades também, não muito estamos a falar de uma papa, pequenas. não é? Que Ok, tem, não é? 30 gramas de papa, estamos a falar de uma cápsula exato. ou de uma goma, que também não é. Não é uma coisa por aí. Exatamente, ou seja, Ok. claro que todos os dias
Mas pronto, mas também não se compara com o açúcar presente Ok. nos alimentos em termos de quantidade, não é? Carolina, e agora voltamos aqui outra vez para a comida de bebê, e falamos aqui um bocadinho da questão das escolas e dos pais, porque bem, tu, como mãe, eu também tenho essa experiência. Somos assim um bocadinho, às vezes, bem, eu há 10 anos atrás, então era um bicho do mato. O que é isto? Uma criança não Exato. come Cerelac? Como? Não come bolacha Maria? Ahm, e efetivamente, por acaso, na altura tive muita sorte na creche dos meus filhos, porque ah, até vou partilhar aqui isto. Eles faziam, a creche era pequenina e tinham uma cozinheira, que é um privilégio, Hoje em tinham dia, uma cada vez mais. cozinheira e uma cozinha, que é um privilégio, isso poder acontecer, porque cada vez mais são empresas externas que são contratadas e chega tudo Exato. pronto. E eu lembro-me muito bem que o Sebastião até levava as papas de casa feitas, porque eles não tinham alternativa, e eu tive um bocadinho de sorte porque apanhei uma direção bastante aberta ao diálogo, e eu até disse: Olha, proponho vir aqui um dia ensinar a vossa cozinheira e fazerem papas normais, papa de aveia, usarem farinha de arroz, usarem. Bem, farinha de arroz na altura não se falava de Exato, Arsénio como se Arsénio. fala de hoje, mas pronto, na altura não se falava sobre isso, não é? O milê, portanto, tentarmos aqui fazer de raiz. Eu acho que no fundo que o que lhes chamou a atenção foi eu dizer-lhes: olha, isto vai sair mais barato Exato. do que uma papa de Papa. pacote. E eu acho que foi por aí que eu os comprei, e efetivamente sai, não é? Claro que sei. E efetivamente sai muito mais barato. Mas isto para dizer que esta realidade de abertura que eu encontrei na escola do meu primeiro filho foi algo muito particular, porque isto não é a realidade da maior parte das escolas e também não é a realidade da maior parte dos pais. Sim. O que é que tu sentes um bocadinho neste trabalho que tu tens feito da receptividade, tanto nas escolas como nos pais, a toda esta informação? Porque nós temos muita informação que hoje nos permite fazer Sim, diferente, mas há uma resistência muito grande. muito. Pronto, o ser humano tem resistência à mudança, não importa, não é? O que se vê ainda é que as emendas que existem nas escolas atualmente são as mesmas que existiam há 30 anos. Mantém-se tudo Mantém-se quase igual. tudo. É o mesmo tipo de. A maior dificuldade é a nível de vegetais no prato do almoço, porque Porque a depois alface está bom, não é? é A alface, alface exato. chega só Tomate, por ela. alface, tomate e cenoura ralada e mais nada. E às vezes há a loucura de colocar ervilhas e milho. Imagina, imagina. E então existe muito esta questão do desperdício, é sempre a desculpar. Os miúdos não comem, portanto eu não vou pôr no prato. E o que se vê aos almoços é uma quantidade enorme de hidratos de carbono, arroz, batata, que também é sempre o mesmo, arroz, batata ou massa, e depois proteína. Mas há coisas tão graves como peixes que têm alto teor de mercúrio e que estão, já a DGS diz que não se deve oferecer antes dos 10 anos, aparecerem em mentas de creche, como a tintureira, é um exemplo. E Dá-me só depois, mais exemplos, só para quem está lá em casa também estar atento. ok, tintureira, peixe-espada, Ok, atum, ok. hum, até o atum em lata. É preciso ter muito cuidado com o atum em lata também, porque há atum em lata que é feito com espécies maiores de atum. E aí é Portanto, mais eu difícil. evitaria o atum em bebés e crianças E é muito pequenas. fácil substituir porque nós Sardinha, temos a sardinha e cavala, exato. que são São peixes dois peixes pequeninos, que têm maravilhosos, fonte mais de baratos gordura, assim, que o uma fonte atum. espetacular de proteína. São muito Ok. melhores peixes que. E em conserva a cavalo é muito parecido ao Muito atum, o parecida. sabor Não, e hoje É em super dia, fácil de substituir. há sardinha enlatada sem espinhas, sem Sim, 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 peles. sim. sim, É sim. Portanto, temos fantástico. aqui muitas alternativas para tentarmos fugir um Sim, bocadinho disso. o atum é problemático e, portanto, tudo que a ideia é que quanto maior o peixe, Claro, maior concentração maior de a concentração de mercúrio. mercúrio. Portanto, isto tudo está presente nas emendas das Está presente. escolas. E depois, o que é que nós temos? Aos lanches, temos sempre o mesmo lanche e este mantém-se. É a papa, normalmente Cerelac, segundas, quartas e sextas, e depois terças e quintas, iogurte, muitas vezes já é de aroma, a partir de 1 ano, e é ao natural. Então nós estamos a falar de crianças que comem à vontade 20 gramas de açúcar por dia, todos os dias, Na escola. na escola. E em E em casa, Portugal temos um problema muito, muito grande, que é as crianças fazem pelo menos 50% da sua pois fazem. alimentação em ambiente escolar. Pois fazem. Portanto, a escola tem um papel fundamental para Obrigação, igualar não é? aqui, igualar aqui um pouco dar pelo menos o mesmo ponto de partida, porque
depois em casa vai haver crianças que comem melhor e outras crianças que vão continuar a Comem replicar este ou às vezes pior, pior. não é? Às vezes famílias sem tantas posses, Sim, às vezes acabam por comer alimentos sim. ainda menos E o que eu interessantes. senti na altura quando lancei a petição foi que nós temos muito esta tendência de tentar encontrar o culpado no outro. Portanto, Hum, quando eu falava com as escolas, o problema era dos pais. Quando eu falo com os pais, o problema é da escola, da nutricionista. E quando eu falo com o nutricionista, o problema é dos pais e da escola. E, portanto, enquanto andamos aqui todos a bater uns contra os empurrar, outros, ninguém, exato. ninguém muda nada. Mas agora, ou seja, falando aqui também de um tema um bocadinho polémico da questão da alimentação nas escolas, para as pessoas também perceberem lá em casa o que é que acontece. Estávamos a falar aqui de termos uma cozinheira a cozinhar na escola, que é uma coisa que Sim. raríssima de Isso era, acontecer isso era já, fundamental, isso mas era que uma era mudança fundamental, que não tinha que é? ser feita. Mas o que acontece na maior parte das escolas é que são empresas Sim. externas às escolas que são contratadas e, por norma, corrige-me se eu estiver errada, porque esta é a leitura que eu faço. Por norma, o que acontece é que as escolas, ou seja, no fundo, abrem um género de um concurso, Sim. onde ganha a partida a É, empresa que apresentar o valor mais baixo normalmente por refeição. é a Câmara, a nível de Câmara, que se abre um concurso. E claro, como estamos a falar de concurso e são empresas privadas, nós temos obviamente que as empresas querem maximizar lucro Claro. em relação face à alimentação. Portanto, o que tu tens é ah, ca- cantinas que são feitas, são onde as pessoas que cozinham não sabem cozinhar, isto não é uma ofensa, mas é verdade, é tipo, são pessoas que não têm formação, Uhum. e portanto muitas vezes vêm são muito mal pagas, ok? E os ingredientes também são de péssima qualidade, porque lá está, eu estou a tentar maximizar o lucro, Claro. porque o orçamento já é muito baixo, Isto falando, estamos a falar aqui de escolas públicas, públicas. certo? Mas há um caso fantástico, a Câmara de Torres Vedras conseguiu colocar algumas exigências a nível do concurso que fez com que se eliminassem essas empresas muito grandes e que não têm. Portanto, é possível fazer, tem Tem que que se haver querer olhar para isto, não é? exato. Que E eu queira acho que olhar a para isto primeira como um coisa, tema. o momento em que nós acabamos com as cozinhas nas escolas, a alimentação nas escolas piorou significativamente. E eu acho que também existe muito. As pessoas, a alimentação, principalmente a nível de alimentação de crianças, assumiu um papel tão baixo na lista de prioridades, porque a maior parte das pessoas pensa, e nós vemos, isto é muito óbvio, quando nós vemos escolas com projetos educativos super à frente, que há uma preocupação grande de brincar na natureza, de exploração, de educação para as artes, mas depois olha-se para a alimentação e é cheia de ultraprocessados. Sim, Então é uma questão, eu acho que há algum interesse económico, seguramente, mas também há falta de conhecimento e, mais importante ainda, há falta de regulamentação e de regulamentação deste mercado. fiscalização, Sim, porque eu acho até que é mais fácil haver uma boa alimentação a nível de escolas públicas, porque são mais fiscalizadas, sim, 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 porque sim. as escolas privadas são terra de ninguém, ninguém Pois entra é, lá para tentar saber se sem existe ou dúvida. não boa Sim, alimentação, se sim. estão a ser cumpridas. Ok, Andreia, e relativamente aos suplementos, estamos a falar de alimentação, mas a realidade também é que cada vez mais, também porque as pessoas pesquisam mais estes temas, que às vezes, independentemente de se poder ter uma alimentação equilibrada, surgem déficits de ferro, de muitas vitaminas, Uhum. e como é óbvio, isto deve ser sempre prescrito e acompanhado por um médico e Aham. recomendado por um médico. Mas eu queria tentar perceber se sentes que há alguma resistência por parte da população em tomar suplementação ou se, pelo contrário, as pessoas estão super abertas e disponíveis. Se o médico diz, as pessoas tomam, ou como é que sentes aqui um bocadinho? O mercado de suplementação está a aumentar e agora falando um bocadinho da pediatria, está também a aumentar. Ok. E em todo o mundo, principalmente dos países mais desenvolvidos, por vários motivos. Cá está, como disseste, pelo facto de haver uma maior informação sobre o tema, um maior rendimento também das famílias. Portanto, há aqui uma série de situações que estão a promover, no fundo, este consumo. Ahm, eu gostava só aqui de deixar aqui uma ressalva em relação à suplementação, porque eu faço suplementação, eu tomo suplementos, e recomendo. Mas o suplemento, eu gosto sempre de dizer isto e na farmácia faço muito este aconselhamento: o suplemento é apenas um suplemento e, portanto, nós nunca nos podemos esquecer disto.
que é, existem muitas mães que vão às vezes à farmácia pedir, o meu filho, dê-me umas vitaminas para o meu filho, que o meu filho Hum. precisa de vitaminas. E a minha pergunta é, mas me diz Quais? porquê? Mas Oh, primeiro porquê? O que é exato. que se passa, não é? Ok. E portanto, é muito importante, porque eu mais do que estar a aconselhar suplementos só porque sim, porque aquela mãe decidiu que queria dar um multivitamínico àquela criança, é tentar perceber o porquê, não é? E muitas das vezes, é porque ele não gosta de sopa, não come sopa, não come fruta, Ok. certo, mas eu acho que isto os suplementos não vão substituir A a alimentação. alimentação, e eu acho que isto é Exatamente. muito, muito, muito importante. As pessoas têm que Exatamente. perceber que mais do que Então, mas nos tu sentes isso? suplementarmos, Sentes que as pessoas, ou seja, sentes que muitas vezes, principalmente na alimentação infantil, sim. que as pessoas meio que procuram para tapar ali um buraco de alguma coisa que Completamente. não conseguem fazer com a alimentação? Completamente, A sério? completamente. E portanto isto já vem muito para trás, mas às vezes já está o mal, já está feito. E aquela criança não come. E a minha filha também tem amigas e às vezes não comem. Há crianças que não comem sopa. Uma criança que não come, com 10, com 11 anos, que não come sopa, não faz sentido nenhum. E Pois, de ou não facto, come legumes de ou não todo, come não é? legumes, Nem na sopa, nem Não, fora da sopa, a criança que não come sopa seguramente não come legumes, é não a maior come parte não legumes, não é? come Porque se não vai fruta, comer a e sopa também não portanto come legumes. é mau nós estarmos a alimentar, ou seja, isto, não é? Porque os suplementos não vão substituir a sopa nem a fruta. Portanto, mas é óbvio que se a criança não come, vai ter carências e provavelmente vai E aí sentir, já, e aí vamos ter, mas aí já está mal feito, sim, não é? aí não se pode Portanto, eu fazer nada, gostava não muito é? de que as pessoas percebessem que tem que ser logo desde pequeninos, é que, não é? E as próprias rotinas familiares, não é? Também o próprio pai, a própria mãe, não é? Lá em casa comerem sopa, porque se o pai e a mãe não comem, claro que a criança também não vai comer. E portanto, nós temos que. Existe toda aqui uma educação, não é? Para a parte nutricional, não é? Das Uhum. famílias, que também deveria existir. Pronto, eu sou super apologista de. Eu sou sempre a favor de um estilo de vida saudável. Eu acho que isso é o que é o mais importante. Nós Sim. comermos bem, temos um estilo de vida saudável e os suplementos são apenas isso, um suplemento. Porque de facto há determinadas patologias, até inclusivamente pessoas, por exemplo, que têm síndrome do intestino irritável ou que têm alguma dificuldade na absorção, ou polimedicados, os idosos, por exemplo, vão ter ali realmente algumas carências porque fisiologicamente um idoso já não absorve vitaminas e minerais que absorvia quando tinha 20 anos. E Sim. portanto é necessário de facto em alguns momentos da nossa vida, ou um adulto com uma vida mais ativa, às vezes procura algum tipo isso faz sentido, mas é para situações muito específicas e não de uma forma generalizada, Generalizado. porque sim, vou porque precisa, porque o meu filho precisa tomar Sim. vitaminas, isso. E não sentes um bocadinho que, ou seja, eu numa ótica muito pessoal senti isso já várias vezes com a suplementação e eu costumo dizer realmente que a fitoterapia, tem sido a primeira linha normalmente, em nossa casa, antes de ir a uma medicação, porque se tiver que tomar um antibiótico, um anti-inflamatório, tome, mas normalmente tentamos sempre ir pela fitoterapia, como primeira linha. E eu queria te perguntar se não faria sentido, que a fitoterapia, aqui falamos de uma suplementação muito específica, que se calhar quem está lá em casa não sabe do que é que estamos a falar, mas estamos a falar basicamente, e aqui estamos a falar no caso das arcocápsulas, da Arcofarma, onde agarramos os princípios ativos de plantas e Uhum. eles são processados, mas o menos possível para conseguirmos que ele tenha uma boa concentração, um bom Uhum. desempenho, tudo isso. Isso é uma forma muito confortável de consumir fitoterapia, porque eu, quando iniciei fitoterapia, foi através da medicina chinesa, Uhum. com soluções ou em chás mais concentrados, e aquilo às vezes é super difícil porque o sabor é péssimo. Péssimo. E efetivamente, com as arcocápsulas, nós conseguimos ter estes benefícios todos de forma super prática. E eu tive muito esta experiência e efetivamente, muitas das vezes, consegui travar algum sintoma que eu tinha e não ter que avançar depois para uma medicação. Mas isto não é muito falado nem muito recomendado. Não achas que se calhar fazia sentido posicionarmos aqui um bocadinho, principalmente este tipo de suplementação, como a fitoterapia, e quase propô-la como primeira linha? Claro que, como estavas a falar, nos idosos estão super numa fase muito avançada, e claro que doenças de estado avançado não dá, mas numa fase inicial pode efetivamente fazer sentido isto ser visto como uma ação de primeira linha ou não? Sim, sem dúvida. E já existem muitas substâncias bioativas, não é? Nomeadamente, por exemplo, o Volscina, por exemplo, que existem as cápsulas do Volscina narcocápsulas, Exatamente, para as infecções as urinárias. infecções urinárias, por exemplo, que têm mesmo evidência a nível de eficácia, não é? E que realmente resultam. Aqui o grande problema é que temos uma comunidade ainda médica, não é? Que não
que diz que não pode tomar, simplesmente porque também muitas vezes não Não conhecem, não conhecem. é? E eu acho que os Ok. médicos também não têm 100% de culpa disto, também nunca lhes foi, Sim. se eles se eles não procurarem esta informação. Eu, por exemplo, na pós-graduação que tirei, achei muito engraçada porque estavam lá duas médicas, Ok. não é? E portanto eu acho que, e é uma geração já mais nova, portanto eu acho que também já há aqui alguma geração mais nova de médicos Esperta. que já também consegue perceber que ali há alguma coisa importante também para conhecer, e portanto eu acho que aqui o grande problema também é o desconhecimento por parte dos médicos. Há muitas vezes, eu aconselho muitas vezes suplementos com muita convicção e sei o que é que estou a dizer e aconselho e vai-lhe fazer bem. E há pessoas que me dizem, mas eu tenho primeiro que falar com o meu médico. Pois Eu, é. pronto, está tudo estragado, né? Porque Provavelmente o o médico se calhar médico vai dizer que já vai não esbarrar é? aqui, não é? Porque, e não é por mal, só que simplesmente eles não conhecem. Claro, E e como não portanto, conhecem, como é óbvio, não têm uma grande responsabilidade, não é? E sim, não têm sim. a confiança depois para dizer: "Olha, pode tomar", porque Sim, porque não falta este conhecem, porque falta este conhecimento, não é? conhecimento. Pronto, eu acho Exatamente. que sim, já há muitas plantas com evidência científica, de que realmente resultam e que têm uma ação quase terapêutica, para determinadas situações, e não é para tudo, como é óbvio, mas para algumas situações, e portanto sim. Agora, Faria eu acho que o mais sentido. importante nisto das plantas, e falando em fitoterapia, acho que é muito importante as pessoas irem comprar estes produtos, não só no sítio certo, mas também com o profissional certo, porque nós estamos a Uhum. falar, as plantas são alvo de muita interação e a Com nível outros com medicamentos, outros não é? medicamentos, Ok, é e importante falar mesmo, disso. e isto é mesmo uma realidade. Aqui eu acho que os farmacêuticos também têm um papel muito importante nesta área, porque nós acabamos por ter um bocadinho mais de conhecimento também ao nível de suplementação, e com o conhecimento também que temos com os medicamentos, conseguimos facilmente às vezes Perceber se aquilo é perceber. compatível. Eu, quando aconselho um suplemento, a primeira coisa que eu pergunto é se toma algum medicamento. É a primeira Ok. coisa, antes de qualquer coisa, saber o que é que aquela pessoa está a tomar ou que doenças é que aquela pessoa tem. Coloco logo de parte ali uma série de coisas, não é? Portanto, isto pode não ser muito comum. As pessoas compram online sem nenhuma indicação, por Pois, exemplo. no mercado Até online pode, até, então. o produto até pode ser bom, mas para aquela pessoa pode não ser o E a ideal, pessoa não não é? E a sabe, não pessoa não é? sabe. A pessoa não Sim, sabe se a interação vai. sim, sim. Carolina, e agora só aqui para fecharmos, tu tens algum exemplo, não sei se vocês fazem alguma suplementação lá em casa, se os teus filhos já tiveram necessidade de tomar alguma suplementação, qual é que é a Nós tua somos muito a experiência? favor da suplementação e da fitoterapia também. Portanto, Ok, durante o inverno é própolis para toda a gente, muito bem. todos os dias. E também fazemos ferro, um ferro muito específico, porque eu tenho ferritina baixa desde a gravidez, Ok, portanto, os meus filhos absorveram um bocado, não absorveram, lá está, não havia ferro para absorver, mas exato. herdaram aqui esta baixa ferritina. Ok. Fazemos vitamina D no inverno, e depois fazemos também ômega 3. Ou seja, no fundo também tudo E eu acompanhado faço, pelo sim, médico, sim, não sim, é? sempre, isso sempre. E eu faço também, ocasionalmente, carvão ativado, e também sempre que tenho sintomas de infecção urinária também tento Também. sempre. Pois é, eu acho que Mas isso já esse. desde pequenina, portanto, a minha mãe, eu já era adolescente e tinha muitos casos recorrentes, e nós já fazíamos a uva ursina, e a urso também, E é que um era. ótimo exemplo de uma fitoterapia que uma primeira linha nos evita Sim, um antibiótico sim. Na maior parte automaticamente. dos Sim, na Na maior maior casos, parte parte dos dos sim, casos, casos. não Uma é? infecção urinária ser apanhada numa fase muito inicial ainda dos sintomas, é como eu exato. digo, é o ursinho e bebe muita água Sim, e muitas Exatamente. das E vezes, conseguimos mas tem que beber rapidamente água e facilmente se consegue reverter. resolver. Portanto, Sim, aqui é um excelente exemplo. Portanto, sim, eu acho que isto é uma nova tendência na medicina, que é a preventiva, não é? Portanto, não vale estar a fazer suplementação também de todos os nutrientes possíveis, porque a criança não tem falta de todos os Claro, nutrientes. exatamente. Portanto, nós somos apologistas, e felizmente temos uma médica avançada nesse aspecto, que nós fazemos análises. Os meus filhos já fazem análises de sangue. Que é para perceber Claro, para quais são as perceber. necessidades de suplementar e Sim, se houver necessidade, o sim, que é que sim, tem que sim, se sim, fazer, que é para sim. não estarmos às cegas, não é? Exatamente, porque eu acho até, mas a Andrea pode dizer que alguns nutrientes em excesso também podem prejudicar o sim, sim, fígado, não é? E eu acho completamente. Ou que seja, Ok. há vitaminas e minerais, não é? Existem os chamados upper level, que são, ou seja, a partir de uma determinada dose, eles podem ter efeitos secundários e serem prejudiciais. Portanto, sim, Ok. convém ter aqui algum cuidado, com as doses, não é? Que são utilizadas, e portanto até isso é mais um dos pontos, não é? Que também que nós temos que saber claro, quem vai aconselhar e Claro, saber portanto, o que isto é que não pode ser uma está. coisa Não livre, pode ser não uma é? coisa não livre. pode. Outra Sim. coisa que estávamos a falar também, só para recuar aqui à questão dos rótulos e tudo mais, é que os rótulos da suplementação têm que estar lá muito bem descrito as quantidades e as Sim, tomas, não sim, sim, é? sim. Ou seja, tem que estar, o consumidor tem que saber exatamente por toma
o que é que está a tomar de Ok, todas as vitaminas e dos minerais. Que é ok. para também ser uma coisa, para ser seguro, não é? Para eu saber exatamente, estou a tomar aquela vitamina C, por dia estou a tomar isto. E isso tem que Tem que estar estar completamente tudo escrito, sim. explicado. Eu tenho uma Sim. pergunta, posso? Podes. Andreia. Sim. Queremos perguntas. Boa. Se eu identificar um suplemento que tem uma alegação destas que Uhum. disseste que eram proibidas, Sim. eu tenho como fazer uma denúncia? ADGAV, que é a Adgave. entidade que Ok. regulamenta É bom os saber, porque eu tenho suplementos. quase a certeza que já vi muitos. É Sim. provável. Ai, Sim, sobre, sim, para sim, sim, sim. desenvolvimento cognitivo, então, das crianças. Sim, não? sim, sim, Acabo. sim, sim. Bem, nas Sim. ervanárias, Sim, eu não acho que é? Exato. as ervanárias É um às vezes, poço. pronto, eu cá está, eu acho que há de tudo, em todos os sítios há coisas boas e coisas más, não Claro. podemos agora dizer que é tudo mau Sim, ali ou sim, aqui. sim, sim. Agora, o mais importante para qualquer sítio onde nós vamos e adquirir um suplemento, é sermos informados do que é que temos que olhar, e o rótulo é uma coisa muito importante. Portanto, a Arcofarma, por exemplo, está presente em farmácias e parafarmácias e não está, é uma marca que se recusa a estar presente em ervanárias e lojas de produtos naturais. Portanto, acho que Uhum. talvez possa ser bom, ou seja, temos tantas variáveis como vimos até agora que, no fundo, tentarmos pelo menos ir a sítios onde há maior E uma coisa também importante, controle. que é as farmácias têm um sistema, o nosso próprio sistema informático, que é o sistema que Uhum. nós temos de gestão da farmácia, de vendas, de tudo, serve não só para isso, mas também dá muita informação acerca dos medicamentos e dos próprios suplementos. Portanto, Ok. todos os suplementos que passaram por este crivo, não é? Um pouco de fiscalização do rótulo, se está tudo ok, se está com as normas. Portanto, nós conseguimos ver essa informação ao consumidor no próprio sistema informático quando nós estamos a vender. Ok. E diz lá também, inclusivamente, interações desse suplemento com Com a medicamentos. medicação, isso é Ok? E, super portanto, importante. Ok. quando eu vendo um suplemento a um determinado cliente, eu consigo, se ele me disser a medicação, eu na farmácia ou qualquer um dos meus colegas consegue saber se há Se algum tipo de interfere. interação. Ok. E isto é uma coisa que não existe numa ervanária e mesmo nas Não parafarmácias existe, também pois não não? existe. Ok, Ok. ok, ok, Portanto, ok. existe só mesmo ao nível das farmácias. Portanto, logo aqui também dá aqui alguma Sim. segurança a esse nível. E está Sim. descrito tudo, os ingredientes todos. hum, Portanto, há toda uma informação do próprio sistema informático que não existe em muitos sítios. Bem, foi uma conversa muito boa. Obrigada. Obrigada. Acho que, acima de Obrigada. tudo, passámos informação, demos ferramentas às pessoas para poderem também tomar decisões informadas, e obrigada por terem estado aqui e falarmos de dois temas que têm muitos pontos, têm aqui muitos pontos em comum e com muitas zonas cinzentas que têm que ser Sim. clarificadas e Sim. esclarecidas. E obrigada pela forma tão clara como fizeram. Obrigada. Obrigada. Obrigada pelo Obrigada, convite. obrigada. Bem, chegamos ao fim de mais um episódio. Obrigada por terem estado aqui connosco. Até à próxima. Ninguém fala disto naturalmente. Todos os suplementos Arcofarma estão disponíveis em farmácias e parafarmácias. Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de um regime alimentar variado e equilibrado e de um estilo de vida saudável. Manter fora do alcance das crianças. Não ceder a toma diária recomendada. Não tomar em caso de alergia conhecida a algum dos ingredientes. Em caso de dúvida, consulte o seu médico ou farmacêutico.